Levítico capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam deuses de metal para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que eu o aceite. Comam das ofertas no dia em que forem apresentadas ao Senhor. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte, mas as sobras do terceiro dia terão de ser queimadas. Se alguma coisa do sacrifício for comida no terceiro dia, é abominação e não será aceito. Se alguém comer da oferta no terceiro dia, será culpado e sofrerá as consequências da sua transgressão, porque profanou o que é santo ao Senhor. Por isso será eliminado do meio do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, deixe de colher nos cantos dos terrenos cultivados e não ajunte as espigas que caírem na sua colheita. Não faça a segunda colheita da sua vinha, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Elas são para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta, não engane os outros, não jure falsamente pelo meu nome, profanando dessa maneira o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não explore o seu próximo, nem roube dele. Não fique até o dia seguinte com o salário de um trabalhador pago por dia de trabalho. Não amaldiçoe o surdo, nem faça tropeçar o cego, mas tema o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não cometa injustiça, não favoreça o pobre, nem procure agradar os poderosos. Seja justo para com o seu próximo. Não fique falando mal de todo mundo, não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no seu coração contra o seu irmão, mas repreenda-o com franqueza, para que por causa dele você não cometa um pecado. Não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeça às minhas leis. Não cruze animais de espécies diferentes. Não semeie semente de duas espécies diferentes nas suas terras. Não use roupa feita com vários tipos de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, noiva de outro homem que não tenha sido resgatada, nem colocada em liberdade, ambos serão castigados, mas não serão mortos, porque ela não é livre, é escrava. Mas o homem que pecou terá de trazer um carneiro como oferta ao Senhor pela culpa à entrada do tabernáculo. O sacerdote oferecerá o carneiro da oferta pela culpa a Deus e assim obterá o perdão dos pecados perante o Senhor. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra prometida e plantarem árvores frutíferas de toda espécie, não comam do fruto delas nos 3 primeiros anos de produção. As frutas produzidas dentro desse prazo são impuras. A produção do 4º ano será dedicada ao Senhor. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Somente no 5º ano vocês poderão comer as frutas dessas árvores. Farei aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam coisa alguma com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não façam o corte arredondado do cabelo, nem aparem as pontas da barba. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem marca alguma no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua família entregando-a à prostituição, para que a terra não se contamine nem se encha da maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença de pessoas idosas e deem a devida honra aos anciões. Temam o Senhor Deus, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não explorem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem naturais do povo de Israel. Amem os estrangeiros como a vocês mesmos. Lembrem-se que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não julguem de maneira desonesta usando medidas falsas de comprimento, peso ou quantidade.
Usem balanças justas, pesos e medidas exatas, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Obedeçam rigorosamente as minhas leis e mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro que vive no meio do meu povo que sacrificar um dos seus filhos a Moloque terá de ser morto. Será apedrejado pelos líderes do povo. Eu mesmo me voltarei contra aquele homem e farei que seja eliminado do meio do seu povo, pois deu seu filho a Moloque. Com isso, ele contaminou o meu tabernáculo, profanando o meu santo nome. Se os líderes do povo deliberadamente fecharem os olhos quando um homem entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar que continue vivendo, eu mesmo me voltarei contra ele e contra a sua família, e eliminarei aquele homem e todos os que me deixaram e seguiram Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consultar necromantes e contra aquele que consultar adivinhos para segui-los. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam a todos os mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou a mãe ou sua mãe, será condenado à morte. Essa pessoa é responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com uma mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu pai, estará desonrando seu próprio pai. Os dois adúlteros, o homem e a mulher do seu pai, serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão de ser mortos. Cometeram depravação, eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos terão de ser mortos por causa do ato imoral. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher e com a mãe dela, comete um ato perverso. O homem e as duas mulheres terão de morrer queimados para acabar com essa maldade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois serão mortos. Se uma mulher tiver relações sexuais com algum animal, ambos serão mortos, e eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e tiver relações sexuais com ela, pratica uma coisa muito vergonhosa. Eles serão eliminados na presença do povo de Israel. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá o castigo da sua maldade. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período menstrual, ambos serão expulsos do meio do seu povo. Os dois se tornaram impuros, porque quebraram as leis da pureza. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois são parentes próximos, pois quem se envolver com uma parenta próxima sofrerá o castigo da sua transgressão. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher do seu tio, está desonrando seu tio. Eles não escaparão das consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar para si a mulher do seu irmão, ficarão sem filhos. Israelitas, obedeçam fielmente às minhas leis e mandamentos, para que a terra que vai ser de vocês não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que estou expulsando de diante de vocês, porque é por causa desses costumes que fiquei irado com eles. Quanto a vocês, prometi que haveriam de herdar a terra deles, terra que jorra leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam separação entre animais e aves que permiti que sirvam de alimento para vocês, e os outros animais e aves impuros. Não se contaminem com animais e aves ou qualquer criatura que se arrasta pelo chão, os quais declarei impuros. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês dos outros povos para serem meus. O homem e a mulher entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros terão de ser castigados com a morte, serão apedrejados. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Êxodo capítulo 21. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão, que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de alguém do seu povo que venha a morrer, salvo se o morto
for um parente próximo, como a mãe ou o pai, o filho ou a filha, irmão ou irmã, virgem por quem o sacerdote tenha ficado responsável, com ela poderá contaminar-se. O sacerdote exerce funções importantes entre o povo, por isso não poderá tornar-se impuro ou profanar-se. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Eles serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pois são eles que apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, ofertas de alimento do seu Deus. Para estas funções, eles têm de ser santos. Não poderão casar com uma prostituta ou mulher mundana, nem com uma mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. O sacerdote deverá ser consagrado, porque apresenta o sacrifício ao seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, Senhor, que santifico vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote cair em prostituição, estará manchando a honra do seu pai, que é santo ao Senhor. Ela terá de morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos for ungido com o óleo da unção, especialmente derramado sobre sua cabeça, e que for consagrado para usar as roupas sagradas, não andará com o cabelo desalinhado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Ele não chegará perto de um cadáver, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe, para não se tornar impuro. E não poderá sair do santuário, nem profanará o tabernáculo do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. O sacerdote deverá casar com uma virgem. Não poderá casar com uma viúva, nem com uma mulher mundana ou prostituta, mas tomará uma mulher virgem do seu próprio povo. Isso para que os seus descendentes não sejam profanados entre o seu povo. Eu sou o Senhor, que separo vocês para serem santos. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão: nenhum dos seus descendentes por todas as gerações que tiver algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar as ofertas de alimento do seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá oferecer sacrifícios a mim. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou tiver o rosto deformado, ou tiver o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão quebrados, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha doença nos olhos, ou que sofra de sarna, ou outra doença de pele, ou que tenha os testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito e não poderá oferecer as ofertas de alimento ao seu Deus. Ele poderá comer das ofertas do seu Deus, tanto das ofertas santas como das mais santas, mas por causa do seu defeito não poderá se aproximar do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que santifica vocês para que sejam santos. Assim Moisés deu essas instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel.